Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer correção das atividades da segunda semana do volume 5 dos PETs. Atividade 1. Migração e deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem, aí é para marcar uma, né, pessoal? A resposta certa é a econômica. Principalmente num sistema capitalista, né? Esse vai ser o principal motivo para qual as pessoas vão se deslocar, ou seja, vão migrar de um lugar para outro, procura de emprego, né? Então a questão econômica vai falar mais alto, né? Mas isso não significa que não vai existir migração por essas outras questões, e questões políticas, culturais, ambiental, religiosa. Por exemplo, hoje em dia a gente tem no mundo um deslocamento muito grande de pessoas, uma migração muito grande de pessoas vindas do Oriente Médio, predominantemente da Síria. Uma questão de guerra, né, uma questão política, né, e aí a gente pode acrescentar que é uma questão também econômica, porque a guerra faz com que a economia daquele lugar estagne, né? Mas é uma questão política também, então vai ter vários motivos, mas o predominante, né, não só no mundo, mas no Brasil também, vai ser a questão econômica. Atividade 2. Explique os principais fatores que atrapalham o processo de migração interna brasileira. O principal fator, né, hoje em dia nem tanto, né, por causa dos meios de tecnologia, os meios de locomoção, mas o principal fator que atrapalhou ao longo dos anos a migração interna dentro do Brasil é o tamanho do nosso país, ou seja, a dimensão territorial do nosso país. Teve épocas que o Brasil era feito por grandes arquipélagos, né? Grandes ilhas aqui dentro do próprio país, né? Uma região para outra, e as pessoas se concentravam somente em determinados lugares devido a isso. Atividade 3. Descreva qual era o fluxo migratório interno brasileiro e o principal motivo desse deslocamento no século XV e XVI. Não, 16 e 17, aliás. Nestes séculos, os fluxos migratórios internos brasileiros, né, se concentravam da região nordeste para o centro e principalmente para a região sudeste. Antes disso, havia uma concentração populacional muito grande no nordeste, porque foi o primeiro lugar a ser colonizado, né? As primeiras economias predominantemente se concentraram ali na região nordeste, né? E aí, a partir desses séculos, ela começa a ter um deslocamento, né, um fluxo migratório do nordeste para o sudeste por causa da exploração mineral, predominantemente a exploração aurífera, né, a procura de metais preciosos. Então, essa migração vai se dar predominantemente para o sudeste, principalmente para o nosso estado aqui, Minas Gerais, que inclusive recebe esse nome hoje por causa disso, né, por causa da grande quantidade de minas que tinha, né. No segundo momento, vai haver essa migração, ela vai continuar, né, nesse fluxo, nordeste para sudeste, mas ela vai acontecer predominantemente para o sul de Minas, estado de São Paulo, e vai ser por conta da produção do café, né. A economia nossa vai se pautar na produção cafeeira, né. Então, o deslocamento, o fluxo migratório interno do país nesses séculos foi devido a isso. Atividade 4. Explique o que mudou o fluxo migratório interno brasileiro nas décadas de 50 e 60 para a década de 70 e por quê? Bom, nas décadas de 50 e 60, o fluxo migratório interno do Brasil ele era marcado, ele se concentrava da região para a região sudeste, né? Sobretudo de imigrantes vindos da região nordeste. Por que isso ocorria? Porque a região sudeste é a região que mais concentrou e concentra até hoje a economia do país, é a que mais vai ter indústrias, então vai ter uma concentração industrial. Por essa consequência, é a região que mais oferece emprego e, consequentemente, é uma região que sempre, ao longo da história do Brasil, sempre recebeu um fluxo migratório muito grande. Se a gente pegar um percentual total do geral do Brasil, na história do Brasil,
com certeza esse foi o fluxo migratório principal, né, o fluxo interno principal que se teve aqui no Brasil, né, fluxos migratórios para a região sudeste, sobretudo do nordeste para o sudeste, né. A partir da década de 70 a gente teve um período aí de uma migração muito grande para a região central, predominantemente para a região da área da floresta amazônica e da região amazônica, né? Isso devido a um intuito, um plano do governo, né, da ditadura militar, né? O governo da ditadura, né, na época da ditadura, eles tinham a intenção de povoar aquelas áreas, né, porque eles tinham receios que essas áreas fossem invadidas, né, coisa do tipo, e assim eles queriam que aquelas áreas fossem ocupadas, assim sendo eles ofereciam terras, né, diminuição de impostos, para que a população migrasse para aquelas áreas e ocupasse aquelas áreas, né? O que era um erro porque a gente está falando de uma área de floresta, né? E esse fluxo migratório aí da década de 70 do governo ditatorial, ele representa um início mais significativo da degradação ambiental dentro da floresta amazônica. Atividade 5. Contextualiza o atual fluxo migratório interno brasileiro. Hoje em dia, o principal fluxo migratório interno dentro do Brasil, ele é um fluxo que a gente pode apontar como um fluxo inverso, né? A gente teve, principalmente depois da nossa industrialização, um fluxo migratório muito grande para determinadas áreas, né? E nessas áreas se transformaram em metrópoles, regiões metropolitanas, porque foram áreas que foram concentrando as indústrias, a economia e tudo mais. Então a população começou a migrar muito para essas áreas. Hoje a gente tem um pouco do fluxo migratório inverso disso, porque a população ela está migrando mais para áreas, para cidades médias principalmente, até para cidades pequenas, mas predominantemente para cidades médias, né? Porque não há uma concentração tão grande mais de empresas, de indústrias, né? De emprego em si, só nas metrópoles, regiões metropolitanas, né? Devido às inovações tecnológicas, né? As mudanças pelas quais a economia, a própria indústria e a economia no geral passou, né? Hoje há uma possibilidade maior de indústrias se instalarem nessas outras regiões aí, nessas cidades menores, né, cidades médias predominantemente, né? Então as pessoas migram para essas áreas até porque até então, por ter uma ocupação menor, né, e em alguns casos um planejamento urbano melhor, essas áreas, essas cidades médias, né, ou cidades pequenas são áreas de melhor qualidade de vida do que as regiões metropolitanas, do que a metrópole em si, ok?